Muito bem. Nós voltamos aqui com a dona... Maria Irene Teodoro. Dona Maria Irene. Teodoro. Tem quantos anos de obreira? 23 anos. 23 anos. Qual a sua idade? 73 anos. 73 anos. A dona Maria Irene, não é isso? Sim. E a dona? Cida. Cida tem quantos anos de obreira? 18. 18 anos de obreira. Esse momento aqui é um momento em que a gente vai ver amigas ajudando amigas. O que a dona Maria Irene teve, Ela dona? teve um AVC, aneurisma, e ela foi internada e ficou 30 dias internada, e o filho dela não cuidava dela no hospital, ele, lógico que incrédulo, né? E não cuidava, e ela ficou lá no hospital. Aí eu passei aí, né, no hospital visitar ela, tudo, aí ela passou por uma cirurgia e continuou. Depois ela ficou das 7 da manhã até às 3 da tarde no centro cirúrgico. Quando ela saiu, ela já foi para a UTI e os médicos falaram que ela ia ficar 3 dias na UTI. Aí, isso foi no sábado. Quando eu cheguei no domingo, no hospital, ela já estava no quarto. Muito fraquinha, muito debilitada. Aí foi todo aquele processo, tal. Aí depois ela voltou e veio a ter alta. Aí não tinha também para onde levar ela. Aí eu vi com uma obreira para levar ela para casa dessa obreira, ficar lá, ela usando fralda, tinha que dar comida na boca, não conseguia andar, ficou na cadeira de roda. E depois aí a gente começou, deixei ela na casa dessa obreira e comecei a pegar ela na casa dessa obreira, levar ela para a igreja e dava banho nela, outra obreira também dava banho nela, cuidava dela também com todos os carinho especial. E ela virou uma criança. Não tinha ninguém para cuidar. E aí depois que ela passou a ir para a casa dela, a gente viu com as outras obreiras para poder começar a visitar a casa dela, para limpar a casa, fazer a comida para ela. Aí eu ia de novo, buscava ela, levava para reunião. E foi indo assim até que ela veio a se recuperar. Mas até então o médico falou que não dava chance nenhuma de vida para ela. Ia fazer a cirurgia, mas ela poderia sobressair bem da cirurgia e poderia ficar mesmo na máquina. E ela, graças a Deus, saiu bem da cirurgia. E a senhora é casada? Sim, senhor. Tem filhos? Sim, senhor, mas já estão adultas. Quantos filhos? 2 filhas. Mas são solteiras ou casadas? As 2 casadas hoje. As 2 casadas. Sim, senhor. Bom, dona Maria Irene. Sim. E a senhora sofreu esse AVC, não é isso? Eu tive primeiro o derrame cerebral, né? Que agora parece no senhor, e o aneurisma também. Então, onde que eu fiquei muito assim, coisa eu não sei falar, porque eu não lembrava, não esquecia. Eu não conhecia bem as pessoas que iam lá me ver também. Porque eu fiquei muito ruim, muito paralisada desse lado aqui, meu, não movia, nem nada, não podia pentear cabelo. Ela que ia lá, mas os enfermeiros que penteavam cabelo, alimentava pela mão deles que lá no hospital, né? Ela também todo dia ia no hospital, né? Cuidava de mim, às vezes eu estava meio molhada, ela pegava, me trocava a fralda, dava comida na boca, penteava meu cabelo. Mas era eles que eu estava igualzinho uma criança, né? Eu não aguentava levantar da cama, que o derrame foi muito forte, foi o segundo derrame que eu tive. E esse que eu tive agora foi para me levar, mas Deus é maior, a minha fé. E mesmo doente, eu lá no hospital, eu orava a Deus, eu sabia do horário das reuniões direitinho, dos pastores, quando era a busca do Espírito Santo, eu orava e as enfermeiras chegavam e falavam, Dona Maria está só dormindo. Nada, eu estava ligada com o Senhor Jesus, porque eu não aceitava ficar em cima daquela cama, ficar ali sem poder mover, sem poder levantar. Eles que viravam eu para aqui, para ali, eu não aguentava nada. Quando elas chegavam, elas me ajudavam bastante também, muito, muito. Essa foi a minha segunda mãe lá no hospital, me ajudou muito, muito mesmo. Os enfermeiros também, as enfermeiras, tudo, eles teve muita paciência, que eu fui uma criança, né? E não andava, não aguentava ficar em pé, nem nada. Depois eu saí do hospital e quando eu operei, levei 28, que eu tenho a marca aqui assim. Depois também operei também do aneurisma, fiquei mais 3 dias internada
com leis, fizeram com leis que não podia cortar, que tinha cortado aqui de pouco. Então, eles fizeram a cirurgia. Mas a minha fé em Deus, eu tenho certeza e fé que foi o Senhor Jesus que me curou, porque Ele me desenganou do médico. O médico me desenganou, mas Deus não. Deus tem um plano muito grande na minha vida, porque eu ressuscitei. Amém. Eu senti morta, eu ressuscitei. E eu não aceitava ficar na cadeira de roda, mesmo quando eu fui para a casa das obreiras, que elas cuidaram de mim. Fazia força para levantar e orava. Eu pegava o óleo da igreja, ungia também. Elas também muitas vezes me ungiam também. Quando foi um dia, elas só me carregavam no colo, só andava no colo. Essa aqui me carregava no colo igual criança, assim, ó, no colo. E quando foi um dia, eu não aceitei, me deu uma revolta muito grande, porque eu ia para a igreja, acho que 3 vezes na semana, que você lembrava, né? Sim, Ia sim. de carro, porque eu não aceitava ir de cadeira de roda, porque eu era uma obreira, lavava a igreja, evangelizava, fazia tudo, e depois aceitar entrar na casa do meu pai de cadeira de roda. Eu não aceitava. Eu orava a Deus e falava, eu quero minhas perninhas de volta. Eu quero força na minha perna, né? Quando foi um dia domingo, ela me levou na igreja, tudo. As obreiras tudo vinham para me ajudar a carregar e levar para sentar na cadeira para me assistir. A reunião era assim que eu vivia. Então, eu cheguei na porta da igreja, no carro dela, falei, hoje eu não vou aceitar. Hoje eu não vou aceitar ficar na cadeira de roda. Se eu tenho Deus e se tem o Espírito Santo, Ele vai me dar a mão e vai me levantar. Hoje eu vou andar. E falei assim, ai meu Deus, não posso nem lembrar. Não posso nem lembrar. Eu tive forças, obreiras, tudo do lado, querendo me segurar. E eu falava, não, eu tenho Deus, hoje eu vou andar. Eu vou andar, hoje eu não vou aceitar mais ficar obreiro carregando eu no colo. Eu não aceitava. Então eu vi isso, lembrei da passagem de Pedro com Jesus na água. Mas é que eu não olhei para o chão. Eu olhei para frente porque Deus segurou na minha mão. Eu fiz assim, eu levantei do carro, fiz assim, senti a mão de Deus me segurando, eu levantei cambaleando, andando igualzinho um Rubãozinho, mas fui até lá dentro da igreja e segurei nas cadeiras, que tinha só metade das cadeiras, segurei, e daí eu fui andando devagarinho, segurando, as meninas também me segurando, eu sentei, assisti a reunião. E elas ficavam vigiando para poder eu não cair, porque eu não aguentava ficar em pé. Mas esse dia eu tive um pouquinho de força. Eu falei, eu vou assistir a reunião, eu vou bater palma, eu vou ficar em pé. Então eu sentava, as meninas vinham, falavam, Dona Irene, senta, Dona Irene, você vai cair, você não aguenta. Eu falei, não, eu aguento sim. Aí eu pegava, levantava da cadeira, na hora que o pastor pedia para o povo ficar em pé, eu também ficava em pé, cambaleando, mas segurava assim, e levantava e assistia a reunião. As meninas, eu lembro que as obreiras falavam, senta, Dona Irene, só não aguenta. Eu falei, não aguento, eu vou assistir a reunião assim. Aí, na hora que a minha perna amolecia um pouquinho, que eu ficava meio fraquinha, eu sentava um pouquinho, né? Mas depois eu levantava para me bater a palminha para Jesus e tudo. Mas foi muito emocionante o dia, eu senti que foi Deus. E hoje só está andando. Estou andando para tudo enquanto é lado eu vou para tudo. Aí eu tenho a carteirinha do ônibus, mas eu ando muito de pé, porque Deus me devolveu minha perna para me evangelizar, para me fazer visita no hospital, para me fazer tudo. E eu dou testemunho, às vezes, quando eu vou no hospital fazer visita, contando para os doentes. Eu vejo a pessoa na cadeira de roda, eu não aguento ver. Eu falo para eles, pelo amor de Deus, gente, tenha fé. Deus levanta vocês daí, tenha fé em Deus. Lá no hospital, os médicos, eu contei para ele isso também. Eles falaram, a senhora é uma mulher de Deus, muito abençoada. Eu contei para os médicos, tanto que eu chegava lá, o médico vinha mostra para mim, a senhora está de parabéns, a senhora é de Deus. As enfermeiras também, a mesma coisa, doente, estava lá na cama, eu falava baixinho, que não podia falar muito com eles, então eu falava baixinho, pertinho deles. O que passou comigo na enfermidade, eu também tive na cama assim, mas eu tive fé em Deus e tenho. Vocês também têm fé, a mesma fé que eu tenho, vocês têm, porque cada um de nós tem uma fé, mas tem que ser uma fé firme, sabe? E falava para eles, segurava na minha mão, não queria soltar. E na hora de eu ir embora, eles falavam para mim, leva eu embora para a casa da senhora. Eles não queriam soltar a minha mão. Eu chegava lá, orava e determinava, e quando eu voltasse lá, eles não estavam lá no hospital, que já tinham ido embora para casa, porque Deus honrava e abençoava e curava eles, e o médico passava, dava alta, e eles iam para casa. E assim era. Quando era na terça-feira, a outra que a gente ia, eles já tinham ido para casa.
E outros também, aqueles que estavam com câncer, aqueles caroços grandes assim, não estava escrito isolamento. Mas eu passava ali, eu tinha assim, vontade de entrar lá para orar, para falar de Jesus com aquela pessoa que estava ali naquela ronqueira da morte. Eu queria falar, mas só que tem que já estava no horário da gente sair, que era 3 horas, que era só uma hora de reunião, das 2 às 3. Então, estava na hora da gente sair, as obreiras falaram, não, está na hora de nós, não dá tempo. Mas aquele isolamento, a porta estava aberta, o médico estava falando, não pode entrar por causa do mau cheiro. Só estava a esposa do senhor que estava doente lá, e ele com aquele caroção assim, naquela ronqueira da morte. Aí eu peguei, deixei as obreiras aí, quando o mestre virou as costas, eu entrei devagarinho, fui lá, orei no ouvido dele, falei com ele, eu lembro que ele ainda mexeu um pouquinho assim na ronqueira dele, entreguei ele para Jesus, que eu vi que ele estava ruim, que Jesus já estava levando ele, entreguei ele e saí dali, fui embora, falei, seu obreiro, entrei lá dentro e orei no doente que estava lá morrendo. Quando foi na outra terça-feira, a gente foi lá, eu perguntei para o enfermeiro falou, naquela mesma noite ele faleceu. Aí Deus não cobrou de mim, porque eu cheguei perto dele, se eu não entrasse ali, eu ia ficar com aquilo na cabeça a noite inteira, eu nem ia dormir, aquela alma que estava ali sofrendo. Agora, então é daqui para frente essa bênção grande Amém. que Deus me deu. A senhora faz parte do grupo de evangelismo lá também? Eu faço parte do grupo Caleb, né? Caleb tá, também, Caleb. É o Caleb. E agora eu ando para tudo enquanto é lado, graças a Deus. E Deus tem me abençoado. Vocês são de qual igreja? Cidade Quêmia. Cidade Quêmia. Cidade Quêmia. O que a gente aprende com isso? Com a dona Irene e com a dona? Cida. Por que eu permiti que eles viessem para aqui falar isso aí? Por duas razões. Uma é por conta de viver o que prega e pregar o que vive. Porque a dona Irene tem 25 anos de obreira. 23, fazer 24. 24 anos de obreira. E nesses 24 anos de obreira, ela enfrentou o problema. O problema que ela viu durante 24 anos, muitas pessoas chegando na igreja, enfrentando e ela orientando. Ela pregando para essas pessoas. Ela vai no hospital, então ela chegou lá e viu muitos doentes, onde ela pregou. Olha, Jesus cura, Jesus isso, Jesus aquilo. E levanta, anda, usa a sua fé. Mas chegou o momento dela. Chegou o momento dela, obreiro. Chegou o momento dela viver aquela situação. E uma coisa é você falar para outra pessoa. Outra coisa é você viver a situação. E quando chegou no momento dela, ela mostrou a sua identidade. Quer dizer, ela viveu a fé. Ela mostrou que ela não estava apenas pregando. Ela mostrou que ela não estava apenas falando de um Jesus em que ela dizia crer, mas quando chegou no momento, ela mostrou, não é isso? Ela mostrou que crê, porque ela mesma falou, eu quero as minhas perninhas. Eu quero as minhas perninhas de volta. Ela orou e na hora de levantar, ela estava lá paralítica por causa do AVC, e ela determinou, não, Jesus, eu vou andar, eu quero andar e tal, estendeu a mão, olhou para frente e foi em frente. Esse é o grande problema de muitos que têm sido fracassados, né, bicho? No momento que passam por uma situação como ela, acabam se desanimando e desacreditando, deixando a dúvida tomar conta do seu coração. E como consequência, como que Deus vai agir? Se a pessoa não agir a sua fé, Deus fica impossibilitado de agir na vida da pessoa. E como o senhor acabou de dizer, uma coisa é a pessoa falar que crê, e outra coisa é, no momento, numa situação dessa, mostrar que de fato e de verdade a fé em Deus que está dentro dela é viva. Por exemplo, você que é obreira e obreiro que está assistindo a gente pela Rede Aleluia, está ouvindo a gente pela Rede Aleluia, ou você está nos assistindo pela TV IURD, TV Universal, e de repente você está doente, você está enfrentando um problema de saúde, né? E aí? Você durante tanto tempo, você passou fé para as pessoas e agora você está deixando a dúvida entrar, agora você está questionando de Deus, mas meu Deus, reclamando, murmurando. Não, agora que é o momento de você agir a fé.
Agora que é o momento, é o seu deserto, é o seu momento. Lembra que um tempo atrás nós falamos do dia mau? Né? Tem um dia mau, e de repente você está vivendo o seu dia mau, e está em cima de uma cama, por uma razão ou outra, você está com uma enfermidade no momento. Isso não significa dizer que você não é de Deus. Não significa dizer que você está endemoniado porque você está com uma doença. A dona Irene estava com uma enfermidade e não significa dizer que ela estava endemoniada. Só que ela viveu a fé. Ela provou para Jesus, para Deus, para o diabo e para quem estava ao seu redor e para ela mesma, que ela crê na palavra de Deus. Então, esse é um fator importante que eu gostaria de ressaltar aqui. O outro fator é o o amor. É o amor da Cida, da dona Cida. A dona Cida largou tudo. É essa união que a gente tem que ter nos obreiros. É essa união que vocês, obreiros, devem ter. Aliás, que nós, obreiros, devemos ter. Essa união dentro da igreja. Os obreiros têm que ser unidos. Tem uma se sentindo mal, tem uma passando uma situação difícil, os outros vão lá para ajudar de uma forma ou de outra. Vamos como é que se diz? Vamos em socorro àquela companheira, àquele companheiro de fé. A dona Cida largou tudo, deixou tudo para lá. É casada, tem o seu marido? É? Sim, senhor. Tem o seu marido, tem suas filhas, embora sejam já casadas, mas ela tem o seu marido e ela largou tudo, deixou tudo de lado para ir ajudar a amiga. Não é isso? No meio das obreiras, no meio dos obreiros, não pode haver nenhum outro tipo de sentimento a não ser esse, de solidariedade, de companheirismo, de cumplicidade, de ajuda, porque é isso que fortalece o corpo de obreiro. O que fortalece o corpo... Já ouvi falar que a união faz a força, né? A união faz a força. Quer dizer, eu tenho uma força, mas se eu unir a minha força à sua força, a minha força será dobrada. Se unir a força dela, será triplicada. Se unir a força dela, será quadruplicada, e assim vai. Então, quer dizer, quando a igreja tem um corpo de obreiros desse jeito, com esse espírito que a gente está vendo aqui, essa igreja é forte. E dois detalhes a gente percebe aqui na atitude que a dona Cida tomou. Primeiro, em relação a parentesco, né? Quer dizer, a dona Irene. Dona Irene não é parente dela, não faz parte da família dela. Mas por ser companheira na fé, então isso sensibilizou a dona Cida. E outra coisa também, naturalmente ela teve percepção espiritual para poder notar que a dona Irene já não estava indo à igreja com mais frequência como antes. Acredito que foi assim que começou, né? Sim, não foi? Sim. Aí foi quando ela soube que ela estava doente e passou a ajudar. Então, duas coisas fundamentais. Independente de ser parente e também a percepção espiritual. Poxa, peraí, eu não tenho visto o obreiro fulano na igreja como ele vinha antes. Eu não tenho visto Dona Beltrana. Isso é fundamental quando há companheirismo, como você está falando, né? Eu queria que colocasse o que a gente está falando aqui, até no Facebook, para que todos vejam isso. Para que isso sirva de exemplo para todos os obreiros. Os obreiros e as obreiras do Brasil e do mundo têm que ser assim. As igrejas grandes, hoje em dia nós temos igrejas grandes, com 3, 4, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, com 10 mil pessoas, 11 mil pessoas, como é o caso do Rio de Janeiro. E se os obreiros não se unirem, vai ficar todo mundo disperso. Fica todo mundo disperso. Ninguém sente a falta de ninguém. Na minha época, na nossa época, né, a igreja era menor, então a gente era tudo agrupado. Mais fácil, né? Era mais fácil para a gente se conhecer. Os obreiros devem se conhecer, os obreiros devem ter aquela comunhão espiritual, né, não
aquela situação da cruz, né? É o seu relacionamento com Deus e com o seu próximo. Ora, poxa, se eu não tenho uma boa comunhão com meus companheiros de trabalho, entendeu? Se eu não vivo bem aqui com o bispo Clodomir, com o bispo Jatos, com o bispo Guaraci, Francisco e mais os bispos e pastores que a gente trabalha, nós aqui, imagina se a gente não vivêssemos em comunhão, a gente vive em família. Às vezes a gente sai aqui, tem que almoçar ali, a gente vai lá, come ali, come lá, ele, a família dele, a filha dele, o meu filho, a filha do Sérgio, a esposa. A gente se encontra no sentido de haver essa... Não é só esse relacionamento aqui... Ministerial. Né? Ministerial não, distante não. Não é assim, a gente tem que estar próximo, imagina os obreiros. Próximo com equilíbrio, né? Próximo com equilíbrio, saber o que o outro está precisando, saber no momento que está passando por uma situação difícil, como o caso dela ali. Então vamos ajudar, vamos visitar, da maneira que se puder ajudar, se ajuda, porque isso faz a igreja se fortalecer num todo, né? E com um detalhe, né, bispo? Muitas das vezes, quando a pessoa enfrenta problemas igual que ela enfrentou semelhante, existem aqueles que às vezes ficam condenando a pessoa. Não, ela está assim porque está em pecado. Ela está assim porque ela deu brecha para o diabo entrou na vida dela. E ela está precisando, na verdade, de ajuda. E o senhor estava falando a respeito de amar ao próximo. A própria palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não consegue amar o seu próximo a quem vê, a fé dessa pessoa e o amor dela é falso. Pronto, fechou. Então, nós colocamos esse caso aqui para que pudéssemos traçar esse assunto com todos os obreiros e obreiras, onde vocês devem ser unidos cada vez mais na fé,